Salve Maria. Boa tarde, povo de Deus. Para nós nos confessarmos é preciso a dor pelo pecado. Essa dor, ela não precisa ser exatamente, claro que não é, como uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor na perna, ou uma dor meramente emocional. Muitas vezes ela pode ser de fato uma dor que aonde as emoções elas estão ali presentes, aonde existe as lágrimas, existe aquele sentimento de incômodo mesmo, de uma dor, aonde no peito ela é expressa, né? Mas ela deve ser uma dor sempre real, concreta, intelectual. Como assim? Você deve ter um nojo dos seus pecados, uma aversão, uma rejeição. Então a gente não pode ir para a confissão com o propósito de pecar novamente. Boa tarde para o nosso amigo Flank Chaves, que Deus abençoe, irmão. Uma ótima quaresma para você. Para você e toda a família Chaves. Então, sobre a confissão, queria contar alguns casos que parecem engraçado e até são, mas são tristes ao mesmo tempo. Por exemplo, alguém que esconde os pecados. Um homem, eu até contei, eu acho que em outra live, o homem foi confessar o pecado e falou assim: Padre, eu roubei uma corda. É aquela pessoa que fica enrolando na confissão. Não havia nem tanto a dor e nem o propósito de contar tudo, né? E aquele homem começou a enrolar. Falou: eu roubei uma corda. Aí o padre: não, mas tudo bem. É pecado, mas você vai fazer uma penitência e não faça mais isso. Não, mas atrás da corda tinha um boi. Aí o padre: certo, mas... E foi orientando. Mas atrás do boi tinha uma carroça. E dentro da carroça tinha grandes e muitos tesouros. Ou seja, ele ia enrolando o padre e não ia tendo aquele propósito, né, muito profundo. E não é assim que nós devemos fazer na confissão. Nós não podemos brincar com o sacramento. Outra vez um homem foi confessar e ele recebeu uma penitência. E o outro amigo dele também recebeu a penitência. Aí eles foram peregrinar para um local. E no caminho, um dos amigos começou a andar um pouco mais lento. Ele falou: rapaz, vamos caminhar um pouco mais rápido? Ele falou: não, eu não posso, porque dentro do meu sapato, lá no finalzinho, tá cheio de feijão, de feijões, né? E impede que eu ande mais rápido, porque dói. O padre me passou essa penitência. Aí ele falou: mas o padre me passou a mesma penitência. Valha? O outro amigo perguntou: e como você não está sentindo a dor e o incômodo? Não, é porque eu coloquei feijão cozido. Ou seja, aquele homem quis passar a perna no confessor. O confessor pediu que ele colocasse feijão cru, que ia ser um pouco mais doloroso, bem mais doloroso, e aliás, o cozido não ia ser doloroso, né? E o que, que ele faz? Ele tenta passar a perna no confessor e vai cozinhar o feijão e coloca lá dentro do sapato. Ou seja, ele brincou com o sacramento, brincou com a penitência. Um certo homem também, ele confessou: o padre, eu roubei 5, mais 7 feixes de lenha. Ele tinha roubado 5 ou 7. Aí o confessor perguntou, o padre perguntou: meu filho, você roubou 5 ou você roubou 7 feixes de lenha? Ele falou: padre, na verdade eu roubei 5, mas quando sair aqui da confissão eu vou buscar os outros 2, porque eram 7. Ou seja, ele tinha um propósito de continuar no mesmo pecado. Não havia dor pelo pecado. Tinha uma outra moça, ela foi confessar, que são exemplos que nos iluminam, né? Que vão nos abrindo a mente. Não é que os padres contaram isso que aconteceu. São histórias que iluminam o que a gente não deve fazer, certo?
acerca de certas coisas dentro da confissão. Então essa moça falou, padre, eu de fato que estou arrependido contra esses pecados, e falou de um pecado dela com o moço. Aí, o que aconteceu? Ele pediu para ela prometer que nunca mais ela iria para os bailes, que era o local onde ela mais caía em pecados, e pecados graves. Ele falou, padre, eu não posso. Amanhã eu tenho um encontro. Mas você não prometeu que ia fugir das ocasiões de pecado? Ela, mas eu marquei com o rapaz, eu tenho que encontrar ele amanhã. E de fato o padre a exortou e mostrou que não teria como uma confissão daquela ser válida e trazer um bem para ela. Pelo contrário, ia trazer grandes prejuízos. Porque ela falou assim, não, eu prometi no passado e para o futuro não. Ou seja, o propósito que a gente tem quando confessa, a gente até reza assim no ato de contrição, né? Que nós prometemos, com a graça de Deus, nunca mais pecar. E a gente fala, meu Jesus, misericórdia. A oração é assim toda, né? Meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Ou seja, é com a graça de Deus que nós contamos, não é com a nossa força. Quando nós confiamos demais na nossa força, a gente cai nos mesmos pecados, ou até piores. O segredo da vitória é confiar muito em Deus e pouco em nós mesmos. Se há alguma confiança em nós, é um grande perigo, porque a gente conta com a nossa força. Não quer dizer que a gente não vai se esforçar, claro que vai, mas é sabendo que a graça de Deus é infinitamente maior do que esse esforço, esse mero esforço que eu faço. Deus conta com a minha cooperação, com a minha docilidade, com a minha cooperação, mas eu preciso contar muito mais com a graça de Deus, certo? Então, tem que haver essa contrição quando eu vou confessar, essa dor pelo pecado. A contrição é essa dor pelo pecado. A contrição ela pode ser imperfeita, que é chamada atrição, ou ela pode ser perfeita, que é chamada contrição perfeita, né? E tem a contrição imperfeita, que é chamada atrição. Então a gente precisa estar muito atento a viver bem o antes da confissão, fazendo um bom exame de consciência, o durante, ou seja, tendo bons propósitos, estando arrependidos, contando os pecados, porque às vezes a gente pode esconder os pecados, ou acusar o pecado dos outros. Quando você for contar um pecado, você também não pode e não deve falar o nome das pessoas que você cometeu o pecado. Padre, eu cometi o pecado, sei lá, de trair a minha esposa. Aí você vai falar o nome da pessoa, do amante? Claro que não. E nem amante vai ser mais, porque ali você está decidido ou decidida a deixar aquela pessoa. Não deve falar o nome da pessoa. Pode falar, assim, foi um irmão, foi uma irmã, foi um amigo, foi um religioso, foi, sei lá, alguém que tinha determinado caso, né? Caso não, cargo, corrigindo. Então, ter essa atenção, não dar nome das pessoas com quem eu pequei, porque eu estou expondo o pecado da outra. Uma certa vez, conta-se que uma mulher foi confessar, e quando foi confessar, ela começou a dizer, padre, o meu marido é um bebarrão, ele é um salafrário, ele é... Começou a esculachar o marido. Ele falou, e o seu pecado? Não, eu sou uma mártire, sou uma mártire. Eu sofro demais, eu só rezo por ele, eu só acolho. E começou a falar cada vez pior, né, do marido. Terminando, né, a confissão falou o seguinte, o confessor, né, olha, você vai rezar 3 Ave-Marias, porque você é uma mulher muito piedosa, 3 Ave-Marias por você, e vai rezar um rosário inteiro pelo seu marido, pelos pecados do seu marido. Ele falou, não, jamais. Quem deve rezar o rosário é ele. Aí o padre falou, não, porque você
acusou os pecados do seu marido. Então você vai rezar pelos pecados dele. Você não confessou o pecado dele? Você não acusou os pecados dele aqui para mim? Então vá rezar 3 terços por ele. O padre fez isso para mostrar para aquela mulher que na confissão nós não devemos acusar os outros, mas nos acusarmos. Tem até uma frase aqui que eu vou ler que é muito pesada sobre a confissão, sobre as confissões que são mal feitas, certo? Aguardem só um instante aí. Sobre as confissões que são mal feitas. Escutem bem como isso é duro. Sempre confessados, sempre perdoados, no fundo do inferno fomos sepultados. Sempre confessados, sempre perdoados, no fundo do inferno fomos sepultados. Quem são essas pessoas que vão para o inferno se continuarem se confessando e mesmo assim sendo absolvidos? Quem são? São aqueles que não se arrependem, não têm propósito, escondem os pecados, só acusam os outros e não se acusam. Ou seja, esconde pecado, confessa mal, sem arrependimento, sem contar tudo, sempre escondendo até pecados graves, e sem propósito e sem dor pelo pecado. Sem propósito de mudança de vida e sem dor alguma pelo pecado. E sem se propor a fugir das ocasiões de pecado. Então vamos pensar bem nisso, porque tantas e tantas vezes a gente pode estar confessando com frequência, mas confessando sem nenhuma qualidade. Oséias, devemos diminuir a frequência? Não. Devemos acabar com essa pouca qualidade, com essa não qualidade, com essa confissão mal feita. Devemos aumentar a frequência, mas aumentar a qualidade, aumentar os bons propósitos, aumentar a dor pelo pecado e confessar cada vez melhor. Melhor é sendo objetivo, não é passar 1 hora, 2, não. Você pode passar 2 horas falando com o padre e confessar mal. E você pode, em 5 minutos, ser objetivo, ter a dor do pecado e confessar bem. Então, ter essa atenção, né? Porque muitas vezes nós acabamos nessa armadilha, certo? Então, a confissão é um grande instrumento de santificação, é um grande instrumento de vitória contra o mal, contra o pecado, mas muitas vezes a gente acaba brincando com o sacramento. O Frei Raniero Cantalamessa fala que nós não podemos brincar com o sacramento de forma alguma, transformar ele numa muleta. A confissão frequente é necessária, mas a mesma necessidade há que ela seja bem feita, que haja de fato uma contrição, uma dor pelo pecado, bons propósitos e enumerar os pecados de fato, com clareza. Então um grande abraço aí para Dayara, para o Carlos Roberto e para o meu amigo Antônio Carlos. Deus te abençoe, irmão. Um abraço, viu? Minhas orações aí pelo novo de Deus na sua vida. Compartilhem, amigos, e vamos aí crescer na evangelização. Eu já fiz inúmeros vídeos vídeo áudios sobre confissão, acho que uns 4 a 5, e durante esse ano eu vou aprofundar bastante sobre esse tema, sobre a confissão. Deus me inspirou há 1 mês atrás e tenho já recebido testemunhos que Deus tem alcançado muito por essas pequenas pregações sobre a confissão. Fiz na rádio, fiz lá na paróquia de Horizonte, estarei fazendo nos grupos de orações aqui da comunidade Shalom, em vários locais, se Deus quiser, e também pelas lives. Então compartilhem e vamos evangelizar. Confessai-vos bem. Vamos lá rezar para que cada um de nós se confesse e seja a confissão um grande instrumento de santificação. Um abraço também para Nena Mendes, um abraço para todos.